Então, vamos falar um pouquinho sobre essa temática aí sobre essa questão da relativização da Bíblia. Quando a gente fala de relativização da Bíblia, é mais ou menos a ideia, né, de que a Bíblia é meia verdade, não é uma verdade por completo, ou ela não tem toda a verdade, né? E essa questão é bastante interessante a gente pensar, porque como o próprio texto coloca, tem muita gente trabalhando para tentar retirar da Bíblia algumas tirar da Bíblia a certeza, né? Ou a verdade, vamos falar assim. Por essa razão, os caras tentam fazer com que a Bíblia seja pensada, ou lida, ou entendida como um livro que não é verdade, que você não deve ter certeza dele ou nele. Por exemplo, então, desde sempre a Bíblia sofre ataques daqueles que visam desacreditá-la, né? Ela já foi, por exemplo, elitizada. Quando eu falo que ela já foi elitizada, eu digo que a Bíblia só esteve. Tem algum com o microfone aberto? Não consigo, acho que é a Renata. Se puder fechar aí, Renata. Então, por exemplo, durante algum tempo, o que aconteceu? A Bíblia esteve aos cuidados única e exclusivamente apenas e somente, por exemplo, os líderes religiosos podiam lê-la, né? Então, o clero somente podia ler. E a leitura era em latim, né? Então, para que serve uma leitura da Bíblia que só está em latim e só na mão do clero, só na mão do alto clero, né? Da cúpula da igreja, vamos falar assim. O povo não tinha acesso. Então, esse foi um ataque da Bíblia, que a Bíblia sofreu. Outros quiseram que ela permanecesse apenas, já falei, né, na mão das autoridades religiosas, reis, imperadores, perseguidores e outras autoridades civis, por exemplo, tentaram impedir o uso da Bíblia. Ela já foi queimada, já foi proibida. Hoje a Bíblia é proibida nos países, né, países comunistas, a Bíblia é proibida, né, e nos últimos anos, por exemplo, a Bíblia tem sido atacada não de forma, por exemplo, como estas aqui nos países democráticos, como o nosso. Vivemos no Brasil, país democrático, mas existe um ataque direto à Bíblia e nesse país não pode queimar a Bíblia. Existem códigos na Constituição, né, que nos permitem ler a Bíblia, ter o nosso objeto de culto e tudo mais, mas existem ataques feitos à Bíblia, né? Esses ataques visam também a semelhança dos outros, que a Bíblia já sofreu ao longo de todos os anos, e esses ataques eles têm o mesmo objetivo: retirar a Bíblia do povo. Por quê? Por quê? Exatamente porque a Bíblia é uma fonte poderosa de libertação, ao contrário do que pregam, por exemplo, nas escolas, na faculdade, o que dizem os artistas, o que dizem os escritores contemporâneos da literatura. Então, o que eles falam? Eles tentam, por exemplo, colocar o rótulo na sociedade, ou rotular a Bíblia, perdão, como um livro alienante, como um livro que aliena o povo, né? E que eles vão colocando rótulos pejorativos na Bíblia, e com a ideia, com o objetivo de fazer com que a sociedade acredite nisso e se distancie da Bíblia, né? E se a sociedade se distancia da Bíblia, o que vai acontecer? Vai acontecer exatamente o que eles podem, né? Que eles conseguem fazer, que é a escravidão. A escravidão da sociedade, né? O domínio da sociedade. Porque a Bíblia coloca a gente numa condição de liberdade, né? A Bíblia nos traz liberdade, ela nos livra.
o resultado de todas essas coisas boas que a gente tem hoje, que são libertadoras, por exemplo, são partes da Bíblia. Vamos citar alguns exemplos. Alguém diz assim, mas Deus é sexista, né? Ele não dá voz às mulheres. Não é verdade. Por exemplo, as filhas de Zelofíade foram as que interromperam ao Senhor. Fizeram com que ele mudasse um artigo da lei, por exemplo, né? As mulheres estiveram cercadas do ministério de Jesus, do apóstolo Paulo, por exemplo. Elas foram proeminentes, elas tiveram atuações poderosas no ministério de Jesus, no ministério dos apóstolos, no ministério da igreja primitiva, não é? Pastor, mas as mulheres não estão entre as apóstolas, né? Podemos dizer assim, mas tem muitos apóstolos que também não estavam entre os apóstolos. Foram 12 apenas os que escreveram, né? Teve muitos outros nomes que não estiveram entre os apóstolos, não estiveram seus nomes no livro dos heróis, na galeria dos heróis da fé, por exemplo, como a gente assim pode citar. Então, a Bíblia, ela é libertadora, ela incluiu as pessoas como a mulher, ela devolveu à sociedade aqueles que estavam abandonados, por exemplo, como o gadareno, os leprosos, os cegos, não é? Veja como a Bíblia devolveu deu essa oportunidade dessas pessoas serem vistas pela sociedade, né? E outros também, como por exemplo, a gente pode falar daqueles que tiveram seus bens ressarcidos. Vejam lá, Mateus, o Levi, né? Quando ele desce o coletor de impostos lá, quando ele desce da figueira, que ele se converte, né? O Levi, né? Zaqueu, perdão. Quando ele se converte, ele fala: Senhor, se alguma coisa eu tenho defraudado. Ele não diz que defraudou, mas ele abre uma questão hipotética. Se alguma coisa eu tenho defraudado, eu retribuirei quadriplicado. Então, era um estorno, era uma devolução de uma possibilidade de uma devolução de um dinheiro arrecadado ilegalmente, né? Então, veja, tudo isso por causa do encontro com Deus. Então, e é por essa razão que uma parte da sociedade quer retirar a Bíblia da comunidade, quer retirar a Bíblia do povo, né? Então, eles agem de formas diferentes, como eu já falei, já foi fixada, a leitura dela já foi feita apenas por líderes religiosos, apenas por reis. Os imperadores e reis e autoridades já perseguiram, proibiram, queimaram a Bíblia, né? Os países comunistas, eles têm a Bíblia como o seu maior oponente. O Capital e o Manifesto Comunista, principalmente o Capital, né? São os livros que eles têm como Bíblia, é tido como Bíblia do povo, então, dos países comunistas, né? Então, o que isso significa? A gente tem que estar atento. Por que tanta perseguição a este livro, que é o mais lido do mundo? É o mais vendido da história. É o que se manteve, é o que mais conseguiu se manter diante de todos os ataques. Inúmeras fogueiras foram realizadas com a Bíblia. Bom, então, passado todos estes ataques, né, que a Bíblia vem sofrendo, a gente tem que pensar por que eles querem. Por que há um desejo em uma parte da sociedade de fazer com que a Bíblia seja desacreditada, não é? E qual é a razão? Primeiro, então vamos entender o seguinte: o primeiro ponto e como que eles estão fazendo isso? Vamos pensar na desconstrução. Quando a gente fala em desconstrução, temos um livro que a gente tem disponível, eu tenho ele aqui, inclusive já li, e é muito bom por sinal. Ele chama-se Modernidade Líquida, do Zygmunt Bauman.
esse autor, ele fala o seguinte, ele mostra para nós que a sociedade, né, ele é um observador e ele escreve a partir dessas observações do seu entendimento, ele escreve que a sociedade está derretendo tudo aquilo que é sólido. Quando ele fala derretendo aquilo que é sólido, é interessante. Uma pedra, dependendo do tamanho dela, se a pedra não passar, né, se ela não for menor do que a tampa da garrafa, por exemplo, ela não entra numa garrafa. A pedra, ela tem um recipiente, ela vai entrar no recipiente, mesmo que ela entra, ela vai ficar naquele mesmo formato, ela não vai alterar o seu formato. Diferentemente do líquido, o líquido cabe em qualquer recipiente. Se você colocar o líquido num recipiente quadrado, ele fica redondo, ele fica numa proveta, ele fica numa pipeta, ele fica. Ele entra em qualquer recipiente, né? Em qualquer formação. Então, o que o Bauman disse? O Bauman disse que a sociedade está derretendo tudo aquilo que é sólido para transformar em líquido, porque o líquido se adapta, o líquido se ajusta a qualquer espaço, qualquer recipiente. Ele muda o seu formato. Ele continua sendo, por exemplo, se é líquido, ele continua sendo líquido, mas só que ele se adapta, ele se ajusta a qualquer formato. Se for um caracol, ele fica. Se for um sifão, ele fica. Se for uma mangueira, ele fica. Bom, então, partindo dessa ideia, o que diz o Bauman? O Bauman fala, só um instante, gente. O Bauman diz que a sociedade... Peraí, eu esqueci de ligar o... Pronto, tava a bateria. O Bauman diz que tudo que é líquido está derretendo. Então, os valores estão derretendo, os conceitos tradicionais estão derretendo, né? Por exemplo, em relação à Bíblia, a gente pode falar em relação a qualquer outra coisa, o respeito, né? O zelo, o pudor. Era, por exemplo, tido uma falta de pudor, uma mulher andar seminua, o homem andar seminu, né? Por exemplo, meus pais não gostavam que a gente almoçasse, né? Sentasse à mesa para almoçar sem que a gente tivesse, ou com um chapéu na cabeça, por exemplo, então tinha que retirar. Essas tradições, né, familiares, respeito, educação, moral, conceitos de pudor, são coisas tradicionais, elas estão do conceito daquilo que é sólido. E a sociedade está derretendo isso, né? Então, por isso que ele traz, o próprio autor, ele não cita diretamente Bauman, mas ele cita a modernidade líquida. Então ele cita Bauman, né? Ele não cita o nome Bauman, mas ele cita a modernidade líquida. Então, todos esses conceitos, essas tradições, essas certezas, né, da sociedade, o respeito aos pais e tudo mais, isso tudo está derretendo e a sociedade está criando uma nova forma e adaptando esse respeito a uma nova possibilidade, ao novo formato. Em relação à Bíblia, a gente tem o derretimento do pecado, o derretimento do respeito, o derretimento da verdade. A Bíblia é um livro de verdade. Não há na Bíblia, em hipótese alguma, nenhuma hipótese de que o poder não pertença a Deus. A Bíblia, nesse sentido, na linguagem comum, a Bíblia é um livro de certeza e o poder é único e de uma pessoa, Deus. Deus é o dono, dele o poder. E a mais ninguém. Ninguém tem o poder de Deus. Ninguém tem o poder igual a Deus. Nesse sentido, é total. Acabou. Se alguém quer dizer que isso é totalitário, então o poder de Deus é totalitário. Acabou. Ele não dá o poder dele a mais ninguém. Ninguém tem. Ninguém consegue fazer o que ele faz. Isso está descrito na Bíblia, né? O salmista diz, uma coisa disse Deus. 2 vezes eu ouvi que o poder pertence a Deus. Ninguém mais tem. Né? E o poder é de Deus e ninguém tem mais o poder dele. Ninguém consegue ter o poder dele, ninguém se equipara ao poder dele, ninguém entende. Essa certeza de poder, por exemplo, elas também, biblicamente, em relação à Bíblia, a sociedade está derretendo. Então, o que ela está dizendo? Deus não tem mais esse poder todo. O homem tem esse poder. Os outros têm esse poder.
né? Outras divindades têm esse poder e assim por diante, né? Então, em relação ao pecado, pecado é pecado, está descrito na Bíblia e é certeza. Adultério é pecado, prostituição é pecado, fornicação é pecado, a mentira é pecado, o roubo é pecado, tudo é pecado. Tem uma relação de pecados na Bíblia. E o que é que a sociedade está fazendo? Na perspectiva, se a gente olha isso na perspectiva da modernidade líquida, o que é que a gente a sociedade está fazendo? Ela está derretendo esse conceito de pecado. Então, o que é pecado, era pecado, hoje não é mais pecado. O que era certo, hoje não é mais certo. Então, adultério não deve ser mais olhado, por exemplo, sobre essa lente do pecado, porque adultério já foi crime no Brasil, hoje não é mais, né? Então, hoje o adultério não é mais crime. Então, a Bíblia precisa rever isso, que é o derretimento do conceito de pecado. Então, a certeza de quem é Deus, a certeza de quem é o homem, né? Deus é o Todo-Poderoso, Deus é o Ser Supremo, né? O homem é a criatura divina. Então, essa certeza está sendo derretida, né? E dentre outros conceitos, né, que estão sendo derretidos. Então, sobre essa perspectiva de Bauman. Então, em relação à Bíblia, a certeza de que ela é a palavra de Deus. Então, o que isso tem a ver? Como que a modernidade está desconstruindo a certeza de que a Bíblia é a palavra de Deus? A partir dos estudos recentes, por exemplo, né, que vem se acirrando a cada ano, vem se criando a ideia de que a Bíblia contém a palavra de Deus. Isso é uma teoria, né? A teoria que ela nasce, não, ela ganha força a partir da teologia liberal, né? Do liberalismo teológico. Tem essa teoria, tem um livro aqui, né, que eu posso mostrar para vocês, indicar a vocês, né? Na próxima quinta-feira, vocês me lembrem que eu mostro aqui na aula de teologia, eu vou mostrar para vocês. A gente tem livros aqui que tratam essa questão. Por exemplo, a Bíblia, ela tem... O que essa teologia diz? Diz que a Bíblia contém a palavra. Se ela contém a palavra, quer dizer que ela não é a palavra, né? Por quê? Porque ela tem partes que é a palavra de Deus e partes que não são ou não é a palavra de Deus, né? E quando você usa esse pensamento, e como que as pessoas utilizam isso? Como que elas fundamentam essa crença de que a Bíblia parte é e parte não é, né? Por exemplo, existem falas na Bíblia que são do diabo, como nós colocamos quinta-feira, mas existem outros pontos. Quais, pastor? Algumas possíveis divergências existentes nas Escrituras Sagradas. Então, quais são essas divergências? O cego que quando Jesus entrou em Samaria, em Jericó para curar o cego, um texto registra que era um cego e outro texto diz que eram 2 cegos. Então, tem algum erro aí? Um evangelista fala que havia um anjo na entrada do túmulo quando as mulheres foram ressuscitar a Jesus. Outro falam que tinham mais de 2 ou era 3, acho que eram 2, se eu não me engano, né? Então tem algumas divergências e tem outras aí, né, que surgidas, tem muitas, várias outras, né? Tem relacionadas ao êxodo, tem relacionada à data do êxodo, tem relacionadas a nomes de cidade, tem todas essas informações na Bíblia que dão aos algozes das Escrituras a oportunidade de tentar desconstruir a certeza, ou seja, derreter, né? Tudo isso tem. Então tem mais. Você tem até um livro aqui, que eu vou citar alguns casos para vocês de forma bem sucinta, que vale a pena, né, vocês terem também, quando puderem. Eu já até mostrei esse livro para vocês aqui na teologia. Então tem muitas discrepâncias em relação ao túmulo de José, em relação aos anjos que estavam com Jesus, em relação ao número dos livros históricos, a genealogia de Jesus, que também é diferente, as medidas do tanque, por exemplo, a data do êxodo.
tudo isso daqui são dados que a gente tem, são informações que existem na Bíblia e a linguagem, por exemplo, o número de negação de Pedro, um diz que é 3, outro diz que é 2, um diz que o galo canta 3 vezes. Então tem essa divergência. De forma bem sucinta, eu poderia ler para vocês. Vejam, ao compararmos os 4 evangelhos, por exemplo, que se completam e nos dão um quadro mais abrangente dos acontecimentos, chegamos ao seguinte resultado. Um dia, antes da grande decepção, Jesus advertiu Pedro, antes que, entre parênteses, 2 vezes cante o galo, né, 3 vezes você negará que me conhece. Marcos omite o último verbo. Não há nenhuma contradição nos 4 relatos, embora Marcos acrescente o detalhe e omita outro. Pedro teve acesso ao pátio externo do jardim do sumo sacerdote, depois que João conversou com o porteiro, provavelmente do sexo masculino. Em seguida, ele sentou-se no pátio. Uma mulher, que era porteira do lado interno, passou a olhar fixamente a ele. Pouco depois, ela exclama: você também estava com Jesus, o Galileu. E João acrescenta: você não é um dos discípulos de João? Ao que Pedro respondeu: não. Pedro então se levanta e vai em direção ao pórtico, mas continua a chamar a atenção. Outra criada diz aos presentes: este homem estava com Jesus o Nazareno. Ela provavelmente ouviu e disse à portaria e confiou para outras 2 pessoas que ali estavam. Aí está um deles. Diante disso, um dos homens ali presente lança sua acusação diretamente a Pedro. Certamente este homem estava com ele. Nesse momento, Pedro havia se reunido a um grupo perto do fogo. E aí ele diz aqui ainda que retoma a mesma pergunta já feita. Você não é um dos discípulos? Pedro responde: não sou. Pouco depois, talvez 1 hora depois da segunda negação, um homem que era parente de Malco, o soldado que Pedro tinha cortado a orelha, viu o apóstolo e disse: eu não vi com ele no olival? Lucas acrescenta: certamente esse estava com ele, pois é Galileu. Outros circunstantes ecoavam. Então veja como ele vai explicando as divergências entre uma narrativa de um evangelista e de outro, por exemplo, a partir do uso de verbo, do uso de pronome, do uso da linguagem, da construção que é feita na perspectiva do autor. E isso não significa dizer, por exemplo, que isto é um erro, mas ele vai explicando por que um autor usou esse verbo, outro autor usou esse pronome, o outro. É um trabalho extremamente importante. Mas os teólogos do derretimento, os autores do derretimento, o que eles fazem? Eles pegam essas partes pinceladas e os cristãos, como não têm muito interesse, não todos, de estudar as escrituras e de conhecer esses pormenores, eles acabam formalizando teorias como essa teologia da inspiração parcial da Bíblia, não é? E aí os crentes acabam desacreditando. A universidade faz isso com muita facilidade. Por exemplo, a escola faz isso com facilidade. E aí a gente precisa entender que essa certeza da Bíblia, de que a Bíblia é a palavra de Deus, de que ela é verdadeira, de que ela é inspirada, ela vai sendo destruída, ela vai sendo desconstruída. Não é? Então, o relativismo, da mesma forma, não há valores exatos, mas relativos. Então, retomamos o conceito anterior de modernidade líquida para dizer assim: havia certeza de que isso era pecado, e era pecado naquela época, mas hoje você tem que olhar a condição. Tem um cara que fez um comentário no meu Facebook de uma postagem que eu fiz algum tempo atrás, em que ele questiona o seguinte, que na época em que Deus inspirou os autores a escreverem a Bíblia, não havia, por exemplo, incompatibilidade de gênero, né, entre o casal, por isso que não podia haver o divórcio. Ou então teve outros que já questionaram, por exemplo, a questão da própria
do próprio pecado, né? Da própria prática do pecado. Não, mas naquela época era uma sociedade mais conservadora. Hoje nós somos mais liberais, né? Hoje a gente tem mais compreensão, como se naquela época as pessoas não tivessem nenhum entendimento. Então, essa ideia do relativismo quer dizer que o valor que era, por exemplo, para aquela sociedade não é mais valor para essa. Então, se tinha valor para aquela sociedade a oração, para essa não tem. Se tinha valor a família, para essa não tem. Se era importante o respeito familiar entre o homem e a mulher, para essa não tem. Se naquela época a mulher tinha que ter determinadas posturas em relação ao homem, nessa sociedade não tem. E o homem naquela sociedade podia fazer aquilo, hoje não pode. Então, por exemplo, essas ideias de valores, eu estou falando em questões de pecado, tá? Estou falando de respeito. Respeito é sempre o mesmo em qualquer lugar, né? Então, em relação ao respeito, ao casamento eterno, né? Perpétuo, perdão, eterno são os mormons que casam eternamente. Dentre outros, da mesma forma, esses conceitos precisam ser repensados porque eles já não fazem sentido na nossa sociedade. Eles fazem sentido parciais, né? Então precisa ser pensado. Um exemplo, eu roubei por quê? Olha o relativismo na ideia nas articulações políticas. O jovem, ele é um criminoso porque ele vive numa sociedade, numa família, né? Uma família patriarcal com ideia de denegrir a família e a ideia de denegrir o conceito de patriarcalismo familiar, que é o conceito de casamento judaico-cristão. Então, o jovem que é o bandido, ele é vítima de uma família patriarcal desestruturada. É verdade que existe essa questão da desestruturação familiar e isso, obviamente, afeta a família. Mas eu faço uma pergunta para os que aqui estão. Quem dos que aqui estão não são filhos de uma família que de alguma forma foi desestruturada? Talvez tenha alguém aqui que não. Mas a maior parte, como eu, por exemplo, a minha família era desestruturada. E eu acho que além de mim, tem mais pessoas que podem dizer. A minha família também é. Eu conheço a história de alguns. Entende? E nós, contudo, não nos enveredamos pela vida do crime, etc. Tudo mais. Então, observe que eles vão criando esse conceito para retirar a culpa, nesse caso, no exemplo que eu dei, do criminoso, jogar na família e jogar na sociedade, jogar no patriarcalismo familiar. Qual é a ideia? A ideia é permitir que o jovem faça o crime, mas culpar, se possível, prender a família. Então, isso é o relativismo. Não pode culpá-lo, né? Você tem que observar essa questão, né? Porque eles são vítimas da sociedade, né? Bom, então a gente precisa perceber esse quesito, como que isso está funcionando. Então, os relativistas afirmam que a Bíblia é apenas mais um ponto de vista. E não o ponto de vista. E não a régua de medir, o parâmetro, a regra de fé. 3. Eu vou rapidamente porque já vamos abrir aqui algumas oportunidades. 3. A Bíblia é politicamente correto. Essa é uma criação criação de uma narrativa. Narrativa é uma história. Como é que a gente conta uma narrativa? Fulano começou em tal lugar, ele estudou, então, olha, a irmã Márcia, ela trabalhava, teve uma enfermidade, perdeu o pé. Eu estou criando uma narrativa, né? Estou contando uma história. Então, a derrubada ou a remoção dos fundamentos, por exemplo, não é um fenômeno aleatório, é pensado, né? Então, derrubar o conceito da família tradicional, derrubar o conceito de moralidade, derrubar o conceito de respeito, derrubar o uso, por exemplo, derrubar os valores familiares, eu vou colocar aqui, valores, o que são valorosos? Almoço em família, né? O horário do almoço, vocês se lembram, os lá de trás, se lembram que esse é um discurso que a gente mantém há muitos anos. A ideia de sentar para almoçar, né? De conversar, a gente
gente sempre tem dito isso, a ideia de congregar, a construção de isso são valores para nós, né? Tem outros valores, a roupas específicas, né? Roupa para um, roupa para outro, roupa para o homem, roupa para mulheres, tudo isso são valores. Bom, ok. A derrubada de todos esses valores, dos fundamentos e dos conceitos, não é uma coisa não pensada, gente. É uma coisa pensada, estruturada. A gente precisa olhar, por exemplo, os desenhos na TV atuais com a ideia de que, com a lente, com esse olhar, com essa visão da construção ou da desconstrução do que é sólido. Você não via, por exemplo, lá atrás, um desenho, você não via um desenho, por exemplo, que chamava, em que o filho chamava o pai de você. Hoje o pai é você, chama só pelo nome. Então, observe, isso é pensado. Como é que a gente vai desconstruir isso? A gente vai atacar nos pontos certos. Os ideólogos fazem dessa forma. Então, eles, para atingir os seus projetos, seus objetivos, eles usam meios, caminhos, fins, entre eles, leis, por exemplo. Há leis em que a Bíblia não pode ser lida, por exemplo, em alguns lugares. Pode ler. Eu posso citar um livro na faculdade, eu posso citar um artigo na faculdade, eu posso citar o Alcorão na faculdade, mas não posso citar a Bíblia. Eu não posso citar a Bíblia. Então, a Bíblia, a construção da ideia de que a leitura, de que a citação da Bíblia é ruim, é péssimo para a sociedade. Eu afasto a Bíblia da sociedade, eu afasto a Bíblia da academia, eu afasto a Bíblia dos ambientes de formação intelectual, né? E qual é a implicação da remoção da leitura da Bíblia? É exatamente a implantação de uma nova moralidade. Então, aquele sujeito moral, né? Aquele sujeito que, veja bem, ele se veste modestamente, ele anda modestamente, ele tem um bom comportamento, ele se posiciona bem, ele é respeitoso e tudo mais. Esse conceito da moralidade vai desaparecendo e vai sendo implantado um novo conceito, uma nova sociedade, né? Uma nova moralidade. Então, quanto mais você retira a Bíblia do povo, é mais possível, é mais fácil que você consiga colocar o seu novo conceito e criar uma nova sociedade, né? Então, a ideia é pensar uma ética, uma nova forma de pensar, por exemplo, de entender tudo aquilo, de compreender tudo aquilo que está fundamentado ou que era que é fundamento cristão, fundamentado nas Escrituras. Então, essa é a ideia de se retirar a Bíblia, essa é a ideia de desacreditar a Bíblia, essa é a ideia de você relativizar a Bíblia, essa é a ideia de derreter os conceitos bíblicos, né? E aí, por exemplo, você tem hoje uma outra forma de se fazer isso, né? Do politicamente correto. É a criminalização da opinião. No Brasil, em qualquer país democrático, ninguém pode ser preso por ter opinião. Eu tenho uma opinião diferente. Eu tenho uma opinião sobre isso, sobre aquilo, sobre aquilo. As pessoas têm uma opinião sobre nós, né? Vocês têm uma opinião sobre outros. A gente tem opinião. Ninguém pode ser preso por crime de opinião. Então, no Brasil, estão criminalizando a opinião. Então, daqui uns dias você vai dizer assim: eu tenho uma família, a minha família é tradicional e a ideia que se tem é de transformar você, é criar uma opinião sobre você de que a sua família tradicional, marido, mulher e filhos, homem, uma mulher e filhos, é uma família ruim para a sociedade. Esse conceito está sendo criado agora. Primeiro, estão desconstruindo o conceito de família tradicional, né? Segundo, estão construindo a ideia de criminalizar, por exemplo, a sua opinião contra qualquer formação de família contrária à tradicional. Então, se você diz assim: para mim, a família é composta de homem, mulher e filhos, ou um homem e uma mulher, a ideia que se cria posteriormente, que vem sendo criada, tem um microfone aberto aí, eu já dou a palavra, Márcio.
a ideia que se tenta criar é que essa opinião de que a família composta por duas pessoas do mesmo sexo é crime, é homofobia. Peraí, eu estou defendendo que a minha família, no meu entendimento, a família tradicional é homem, mulher e criança, por exemplo, e filhos. Eu não reconheço, eu não entendo a união de duas pessoas do mesmo sexo como uma família. Você é homofóbico. A sua opinião é criminosa. Peraí, essa é uma ideia. Como se não bastasse a ideia de criminalizar a sua opinião, eles também querem criminalizar a sua definição, né? Então, eu sou uma pessoa que componho, entendo, e a minha família é essa. Entende? Então, por isso, eles vão criando leis, outras leis, como retirar pai e mãe, colocar na escola dia da família. Não é? Tem crianças que não têm pais e não têm mães, como a gente tem uma criança aqui na escola que ele é hiperativo, né? Aqui na teologia. Ele não tem pai e não tem mãe, ele é órfão de pai e mãe. Ele tem, acho que 9 anos, não sei, é órfão de pai e mãe. Então, ele mora com os tios, irmãos. Infelizmente, morreram, né, os pais dele. E ele tem assim, ele é ligado no 350. Entende? Então, é claro que a gente tem que cuidar dessa criança, né? É claro que a gente tem que ajudar essa criança. É claro que a gente tem que tratar, que ter o entendimento. Essa criança não vai ter, por exemplo, os seus pais no dia dos pais ou no dia das mães lá na escola? Não, ele vai ter um tio. A gente sabe disso, né? Infelizmente, essa criança, sim, é uma vítima, né, nesse caso, de qualquer que seja ele, de qualquer que tenha sido o problema. Mas não é só por causa dele, aliás, que a causa dele deve ser pensada, né, que se justifica a tentativa de desconceituar e desconstruir, por exemplo, o conselho de família tradicional. Então a gente tem que pensar isso. Então, nesse caso, chama-se Como é que se entende isso? Eu não posso mais expressar a minha ideia de que família é tradicional. Eu não posso expressar o respeito, os valores. Eu não posso expressar a minha fé. Eu não posso dizer que isso aqui mais é pecado. Eu não posso dizer, por exemplo, que essas novas construções familiares não são família. É uma ditadura de opinião. Então, qualquer opinião diferente que está sendo implantada, que é diferente daquela que está sendo implantada, ela é pensada e entendida como crime, né? Então, em resumo, estão tentando retirar a Bíblia, da sociedade, já retirando a Bíblia das elites, né, dos pontos mais formadores de opinião. O que Gramsci, como nós estudamos semana passada, o Gramsci fala sobre os aparelhos ideológicos, né? A polícia, o exército, a igreja, a escola são aparelhos ideológicos. Então, a ideia é retirar a Bíblia desses lugares de formação ideológica. A ideia é retirar os conceitos de valores da família, e a ideia é retirar o cristianismo do povo, da sociedade, banindo o cristianismo. Se a gente retira a Bíblia, a gente enfraquece o cristianismo, né? Começando, por exemplo, com o confinamento do cristianismo nas periferias, onde ele facilmente será eliminado. Então, a gente tem que pensar, por exemplo, como que a gente atua nisso, né? A Bíblia e um outro evangelho. Então, a substituição da Bíblia, dos valores cristãos, por um novo evangelho. E esse novo evangelho, esse outro evangelho, ele vem com uma forma diferente. Ele tem uma metodologia diferente. Se a gente lia a Bíblia sob a perspectiva de que a Bíblia é o livro mais inspirado do mundo, e não há nenhuma inspiração igual, nenhuma inspiração possível que compare a inspiração divina. Eu posso ter inspiração para escrever livros, post ou qualquer coisa, mas a minha inspiração, pergunto aos estudantes de teologia para vocês responderem, é a mesma inspiração dos autores da Bíblia? Bom, ela não se adapta à sociedade, né? É uma segunda metodologia, por exemplo. A Bíblia não se adapta mesmo.
né? Então, por que querem ler a Bíblia? Como disse aí o pregador recente, um dos mais atuais pregadores, grandes pregadores recentes, ele disse que a gente precisa atualizar a Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia não se adapta mais a essa pregação. Não dá mais para pregar numa sociedade que tem. Vamos colocar aqui no bairro. Vamos imaginar que tenha 1000 famílias e 700 delas estão separadas, né? Por exemplo, estão com casamentos em divórcio. Então não dá mais para eu pregar que Deus detesta o divórcio. Eu tenho que dizer que Deus ele vai ter um novo entendimento sobre o divórcio, né? Por exemplo, não dá para eu pensar dessa forma. Eu teria que adaptar a Bíblia a essa sociedade, por exemplo, ou a sociedade inteira se transformou, assumiu homossexualidade, homossexualismo, e aí eu vou dizer assim, não ficarão de fora. Gente, a Bíblia, quando Deus escreveu, ele disse que não ficariam de fora. Goldinho acabou de fazer isso, né? Gente, e aliás, foi o que o René Kivitz também pregou. Gente, quando Deus inspirou que se escrevesse a Bíblia, disse que ficariam de fora os efeminados, os homossexuais, os sodomitas. Mas Deus reviu a história, agora não dá mais, a sociedade está repleta de homossexuais. Então, Deus está reconstruindo, gente. Vamos conversar novamente, como se Deus fosse dialogar com a sociedade pecadora e fazer flexibilizar as escrituras para isso. Então, os novos métodos interpretativos da Bíblia fazem com que o homem a leia com outro olhar, ou seja, a interpretação é segundo o meu, né? Eu adapto a Bíblia ao meu entendimento e ao meu modo de vida. É o contrário. A Bíblia não se adapta a ninguém. A Bíblia adapta todo mundo a ela. Todo leitor da Bíblia se adapta à Bíblia. Não é que a Bíblia que se adapta a ninguém. E essas novas teologias, né? O marxismo, por exemplo, é uma religião. Vou mandar um livro para vocês, um vídeo para vocês assistirem. Por exemplo, ele é uma religião. O socialismo é uma religião. Eu tenho um livro aqui, até postei sobre ele ontem. Eu li do Walter Benjamin, em que ele diz que o capitalismo é religião. Não, o socialismo é uma religião, né? E a esquerda prega isso, ela prega como religião. Tem vídeos na internet, por exemplo, de professores esquerdistas dizendo: deixe de ler a Bíblia e passem a ler o Alcorão, passem a ler o Capital, passem a ler o Capital do Marx, né? Passem a ler o Bakhtin, né? Por exemplo, né? Então, é uma substituição. Dito isso, passando, né? Todos no passado sabiam. No entanto, essa antiga religião se vestiu com uma nova roupagem, né? Nesse caso e vocês precisam entender que são diferentes, se opõem, né? Marxismo e cristianismo se opõem mesmo, tá? E entre eles, nesse caso, ela se vestiu com uma nova roupagem para adentrar, né? Para a igreja, e algumas dessas ideias, com essas ideias, tentam substituir o evangelho de Cristo. Entre eles destacam-se, por exemplo, o evangelho social. Né? O evangelho social. Ser cristão é fazer boas obras, por exemplo. Não é bem verdade só isso. Boas obras é resultado da minha dedicação. A teologia inclusiva, né? Que a gente está vendo uma crescente constante. O ecumenismo. O que é o ecumenismo, pastor? Todo cidadão será salvo diante da sua própria divindade. Não há problema. Não existe mais um só Deus. Todos são deuses. E você vai ser salvo a partir do seu Deus. Não tem problema. Não precisa mais você se converter, se arrepender, entender que Jesus é o Filho de Deus, que Deus é único. Essa ideia não é verdade. Mas eu acredito na mitologia da vaca. Então, por exemplo, a vaca é Deus para mim. Você será salvo a partir da sua crença na divindade da vaca. Essa é a mitologia. É o ecumenismo. O ecumenismo torna todo mundo, né, reúne todas as pessoas em torno das suas divindades, né, e todas vão chegar ao mesmo lugar. A salvação que eles acreditam, né? Tem gente que não acredita, tem gente que não acredita nem em inferno, por exemplo. Vamos lá, então.
Bom, então é o seguinte, gente, o que a gente tem que pensar? A Bíblia é revelada por Deus, por meio das Escrituras, Deus deu ao homem conhecer coisas que não estão ao alcance do ser humano. Por exemplo, como que Deus revelou para Moisés? Moisés escreveu o livro, né, de Gênesis, mas quando Moisés escreveu o Gênesis, lá no ano aproximado de 1500, 1400, como a gente estudou em teologia, não é? Na quinta-feira, na nossa aula de teologia. Estamos estudando bibliologia, mas Moisés escreveu, ele viveu aproximadamente 1500, né? Os livros foram escritos nesse período. Legal. Só que antes desse período, aliás, no seu texto, Moisés falou de coisas que não estavam no seu alcance, no alcance dos seus olhos. Ele falou do céu, ele falou da criação da terra, ele falou da criação dos luminares. Como que Moisés pôde falar de uma coisa que ele não viu? Como que Moisés pôde falar que criou Deus no primeiro dia o céu? Como que Deus fez a separação das águas? Como que Deus criou os luminares? Como que Deus separou águas de águas? Essas coisas elas foram no campo da revelação. Por quê? Moisés escreveu, Deus revelou para Moisés coisas, fatos, fenômenos, criação, né, para os autores da Bíblia que não estavam no seu alcance. Eles não puderam, não tinham como conhecer. Não havia a menor possibilidade de Isaías relatar, por exemplo, como foi que o anjo de luz virou diabo. Não estava no alcance dele. Quando foi que isso aconteceu? Em que data isso aconteceu? Eu consigo dizer, por exemplo, que fulano nasceu em tal época, porque se eu não vi, pelo menos tem registros, não é por isso que se pede os nossos documentos, me dá o seu registro de nascimento, porque há um registro, esse registro obrigou alguém a ir até o cartório e registrar o nascimento de uma pessoa, ok? Então, ali um oficial do Estado estava lá, né, do Poder Judiciário estava lá para averiguar, constatar, tá aqui, ó, esse é o registro, a pessoa, o nome dela será esse, tal. Ok. Como é que, por exemplo, o Moisés fala sobre essa questão da criação, o Isaías fala sobre a rebelião na eternidade. A rebelião na eternidade é algo muito antes impensavelmente, incalculavelmente longe do alcance da nossa mente. Mas ele falou, entende? Então, como ele falou isso? Ele falou por revelação. Eles falaram por de revelação, né? Falaram por revelação, detalharam a história, por exemplo, como colocou a Joyce aí, falaram do passado, falaram do presente e falaram do futuro. Detalharam fatos do futuro. Por exemplo, ele nascerá de uma virgem, ele nascerá numa manjedoura, ele vai nascer em Belém, ok. Agora, a inspiração, como nós pensamos, como nós entendemos e cremos, né, é o ato de Deus ter soprado aos escritores da Bíblia e eles escreveram com suas próprias palavras, né, usaram seu próprio estilo, usaram sua capacidade de recurso mental, por exemplo, intelectual, cada um usou a ferramenta que tinha e Deus inspirou que eles escrevessem, né? Deus inspirou as palavras, Deus inspirou as ideias, Deus inspirou a construção de cada texto, tanto é que um escreveu de uma forma, outro escreveu um texto em prosa, argumentativo, outro escreveu em poesia, outro escreveu em genealogia, outro deu a receita de bolo. Veja lá, a Bíblia tem várias receitas, né? A própria receita da arca, né? Construi para fazer o betume, faça isso, faça aquilo, junte 2 ovos, junte 3 quilos de farinha. Então, veja, na Bíblia até receita de bolo tem. Então, Deus usou esses autores e deu a eles a inspiração total. E deu a eles a ideia, inspirou as palavras, inspirou o gênero literário que eles quiseram usar. Deus usou a construção
da passagem, como que eles quiseram fazer. Tudo foi absolutamente inspirado por Deus, de maneira que não há na Bíblia nada que não seja inspirado. E tudo que há na Bíblia, como disse Paulo, é divinamente inspirado por Deus e proveitoso para nos ensinar, para nos corrigir, para nos instruir, não é? Para que a gente esteja realmente aptos e preparados para toda boa obra.